Oi, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai falar sobre como lidar com incompetentes e manter a sua saúde mental. Essa é uma dor que aparece muitas vezes e a gente acaba tendo que lidar com ela durante a nossa jornada profissional. Existem aí dois pontos importantes. O primeiro deles é que ao lidar com incompetência nós estamos lidando também com desgastes emocionais. Desgastes esses que em casos mais extremos podem levar assim a ansiedade, podem levar à depressão. Então esse é um ponto importante. O segundo ponto é a questão da empresa, porque a incompetência gera normalmente retrabalho. E o retrabalho é uma das formas mais perigosas de perda na empresa, porque a gente acha que o time está trabalhando, na verdade ele está consertando aquilo que já deveria estar pronto e por um motivo ou outro acabou não acontecendo. As interações com a incompetência acabam gerando conflitos que muitas vezes acabam perdurando por muito tempo, não é isso que a gente quer. Mas para situar claramente a competência versus a incompetência, eu vou mostrar para vocês aqui um mapa de aprendizagem. E aqui, só para melhorar um pouco o entendimento desse mapa, a gente vai falar o seguinte, que todos nós, em algum momento, passamos de incompetentes para competentes. E todos nós fomos incompetentes e ainda somos para várias atividades. Mas vamos seguindo aqui o mapa de aprendizagem que vai ficar mais fácil entender como isso acontece. Então, em primeiro lugar, a gente começa com a incompetência inconsciente. Eu não sei e não sei que não sei. Então, para exemplificar melhor isso, vamos pensar numa criança que entra com seus pais no carro pela primeira vez na vida. Ela está lá no colo, talvez brincando, mas ela não sabe o que é o carro, não tem a menor noção do que é aquilo, não sabe para que serve, não sabe como utilizar. Depois de um certo tempo, nós passamos a incompetentes conscientes. Aí a criança já entra no carro um pouco mais velha, ela já sabe que existe uma direção, ela já sabe que existe um acelerador, um freio, mas ela ainda não sabe como utilizar isso. Essa é a fase da incompetência consciente. Então, eu já sei que não sei executar aquela tarefa. No terceiro momento, nós temos aí a competência consciente. Então, é quando eu tiro a minha habilitação. Nesse momento, eu sei dirigir, eu já sei trocar as marchas, eu sei o que é um acelerador, sei o que é o freio, presto atenção em tudo e consigo executar a tarefa. Mas ainda nessa fase, eu tenho que prestar atenção em tudo. Por isso, não existe uma alta performance. Existe aí um cumprimento das tarefas. Na quarta fase, nós passamos para a competência inconsciente, que é aquele momento que você entra no carro, você dirige o dia todo e você não lembra como trocou as marchas, mas você trocou as marchas, você dirigiu direitinho, você observou as leis de trânsito, você performou tão bem, mas de forma até inconsciente. Isso é a alta performance, é isso que a gente quer ver nos nossos times e na nossa empresa. Para que esse vídeo fique bem didático, então a gente vai trabalhar o seguinte, nós vamos trabalhar as fases de incompetência apenas e nós vamos trabalhar com a incompetência do outro, nós não vamos pensar ainda na nossa incompetência. Eu preparei um artigo bem completo para você, que está lá no nosso site, e eu vou deixar aqui na descrição para que você possa acessá-lo também e aí ter mais informações. Mas voltando então às fases da incompetência, o ciclo de aprendizagem ele mostra para nós duas fases importantes, a incompetência inconsciente e a incompetência consciente. Mas o ciclo de aprendizagem, ele fala apenas sobre proficiência, ou seja, quanto eu sei fazer aquela tarefa. Existe ainda uma outra variável que a gente não consegue colocar aqui nesse vídeo, que é a questão da motivação. Eu posso estar motivado ou desmotivado para a tarefa. Mas lá no artigo você vai ter todas essas informações e um mapa mais completo sobre como lidar com essas variantes da incompetência aí, ligadas à motivação. Muito bem, para você lidar com pessoas incompetentes e levá-las da incompetência para a competência, é importante que você entenda os modelos mentais dessas pessoas, porque você tem que lidar no modelo mental dela, não do seu. Essas pessoas podem ser completamente diferentes de você. Se você não lidar no modelo mental dela, na fraseologia dela, isso vai gerar um desalinhamento das informações e pode ser que você não consiga chegar ao seu objetivo. Inclusive, esse é um dos grandes desafios da gestão, porque os gestores, na grande maioria das vezes, têm uma excelente formação em coisas, e tem muita informação sobre coisas também, mas não tem tanta formação ou informação sobre pessoas. É importante que você busque essas informações para que você consiga lidar melhor com os perfis, diferentes perfis,
E aí sim, você consiga resolver problemas como como lidar com essas pessoas, como fazer com que elas performem, como trazer essas pessoas para o negócio, uma visão crítica do que deve ser feito e o porquê deve ser feito. Então agora aí vão as sugestões para que você consiga lidar com essas pessoas que estão nesse momento, na incompetência inconsciente. A primeira coisa que você deve fazer, descobrir qual é o modelo mental dessa pessoa, para que você possa ter uma interação mais efetiva com ele. Entenda o que ele não sabe. Então descubra aquilo que ele ainda não sabe. Comande, é importante que você diga, que você mostre como fazer, porque essa pessoa ainda está completamente desligada da tarefa. E você precisa explicar no modelo que ele compreenda, use a fraseologia dele, é importante que ele entenda essa ligação dele com a tarefa para que possa ser efetiva essa voz de comando, né? Então é importante também que você controle, que você acompanhe e corrija em tempo real. E é importante também que você informe, sem ameaçar, logicamente, né? Não é isso que a gente quer, mas os prós e os contras do cumprimento da tarefa. Se ele não cumprir a tarefa, o que acontece? Se ele cumprir a tarefa, o que acontece? Então isso acaba ajudando muito. É importante que você descubra quais são os mobilizadores dessa pessoa para poder atuar e fazer com que ele venha ao encontro da tarefa, né? E por fim, reconheça toda a boa performance que ele tiver. Quando ele cumprir uma parte da tarefa, cumpriu bem feito, reconheça imediatamente. Agora nós vamos falar sobre a incompetência consciente, ou seja, a pessoa sabe que precisa fazer a tarefa, mas ela não conhece ainda todos os elementos. A gente começa da mesma forma, entendendo o modelo mental dessa pessoa, para que nós possamos atuar nesse modelo mental. Então, entender aí o que ele já sabe e o que ele não sabe, para que nós não sejamos repetitivos e acabemos aí por transformar a tarefa num tormento. E é importante também comandar, mais aí no sentido de dizer o que deve ser feito e talvez nem tanto mostrar como no caso da incompetência inconsciente, porque aqui ele já sabe fazer a tarefa. Inclusive a gente economiza tempo com isso. É importante também informar, mas não ameaçar quais são os prós e os contras do cumprimento da tarefa, né? E uma coisa que é bastante importante nesse caso é você descobrir aquilo que o motiva e dar alguma liberdade para que ele vá cumprindo a tarefa por ele mesmo. Isso acaba incentivando a própria autoestima e vai fazer com que ele performe de uma forma melhor, né? E depois que você tenha também faça o reconhecimento imediato de todos os acertos que ele fizer durante a execução da tarefa. Agora um ponto bastante importante que é sobre a sua saúde mental, porque esses relacionamentos não são simples, não são fáceis, são relacionamentos que acabam exigindo muito da gente. Então a primeira questão é a seguinte, você faz o seu trabalho, mas você não é o seu trabalho. Então desligue-se, permita-se desligar um pouco dessa identificação com o seu trabalho, né? Mantenha o foco no aqui e agora, isso é importante, porque quando você tem o foco no aqui e agora, você de fato consegue respirar, ter momentos seus, né? Entenda também que se existe alguma ameaça no momento, e normalmente não existe essa ameaça, né? Então é desligar o passado do futuro, isso faz com que nós tenhamos aí uma performance melhor. Respire profundamente nos momentos que você estiver mais tenso, a própria respiração faz com que nós nos acalmemos. E depois, mentalmente, coloque-se em situações nas quais você teve êxito, foram positivas, essas interações mentais consigo mesmo vão fazer com que você dispare neurotransmissores muito mais efetivos para a sua saúde mental. Isso vai fazer com que você tenha uma performance melhor e consiga, de fato, reverter essa incompetência. De fato, lidar com a incompetência pode ser um grande desafio, mas é enfrentando grandes desafios que o profissional amadurece. Então, foco nas soluções, force uma visão um pouco mais otimista do que o natural, crie esse hábito que vai ser muito positivo para você, foco sempre naquilo que vai resolver a questão. Te desejo muita saúde e sucesso, e se você precisar de alguma ajuda, conte comigo. Um grande abraço e uma excelente semana.